E aí, pessoal, nós temos uma tendência: justificar jogadores pelo seu salário, justificar investimentos por marketing, sempre olhando custo-benefício, custo-benefício. Essa é uma tendência que a gente sempre acaba colocando no debate. Pois eu vou falar de Luis Soares, mas de um Luis Soares que todos conseguem ver, porque ele joga. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. O jogador Luis Soares. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil, para você que está precisando de um dinheiro extra, precisando viajar, precisando comprar alguma coisa e tem FGTS parado. Aqui uma dica. Mais ágil. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp da Mais Ágil para você conversar com eles e, claro, conseguir levantar o dinheiro do seu FGTS parado o mais rápido possível, sem burocracia. Mais ágil é a pedida da hora. Gente, queria colocar aqui uma linha de raciocínio que indica algo importante para análise no futebol. Nós sempre justificamos, de alguma maneira, todo mundo que é como a gente aqui, todos que acompanham esse canal são assim, e eu sou assim também, a gente acaba vendo futebol além da bola, além da solução dentro do campo, porque a gente gosta muito de futebol, gosta muito do Grêmio, e a gente justifica. Então a gente vai para o marketing, a importância de uma marca, e acaba vendo o futebol além disso. Mas tem uma hora que a gente tem que olhar para dentro do campo. Única e exclusivamente para dentro do campo. A importância de um jogador no contexto de um time de futebol. Bem treinado, mal treinado. O que isso representa para um time de futebol? E aí a gente chega na essência de Luis Soares. Luis Soares chega no Grêmio como um case. 50 mil sócios. Luis Soares é uma marca mundial. Olha como sempre é assim, ó. Vendeu X camisas. O Grêmio fez uma nota esses dias com todas as receitas advindas da chegada de Soares. Mas chega uma hora que é bola. Bola. Entrar e ganhar, passando pelos adversários, criando soluções da bola, do futebol, da essência do jogo. E aqui vai o maior Soares. É nessa relação que ele se encontra. O maior de todos os Soares que pararam em Porto Alegre está dentro do campo. Ele é sensacional. Ele é um jogador de outra estirpe, que talvez os gremistas nunca mais vejam. Nunca mais. Faltam 7 jogos para, pelo que se diz aí, ou pelo menos pelo que está contratado, 7 jogos para o fim desse sonho. E aqui vai também uma linha da importância do grande jogador de futebol. Os números dele dentro do campo, um monte de gol, participação em 50% dos gols do Grêmio, tudo bem. Mas a forma competitiva como ele encara o jogo. Hoje eu passei estudando a participação dele no Atlético de Madrid, quando ele foi campeão da Liga Espanhola por um time que é menor do que Real Madrid e Barcelona, o que ele fez nos jogos decisivos. Quando o Atlético de Madrid se deu conta, podemos ganhar o campeonato. Ele decidiu praticamente todos. Os últimos 9 jogos, ele decidiu praticamente todos. E o Atlético de Madrid foi campeão espanhol. Uma situação, como eu disse, muito difícil, porque o Atlético de Madrid tem adversários maiores do que ele. E isso, de alguma maneira, está acontecendo aqui agora. Está acontecendo aqui em Porto Alegre, no caso, no Campeonato Brasileiro. Porque ele está decidindo todos os jogos do Grêmio. Todos. Luis Soares parece ter entrado para dentro daquela bolha do jogador competitivo e ter dito assim: falta pouco aqui e eu vou deixar um legado aqui. E o legado é exatamente esse. O que ele fez contra o América, em um jogo ruim do Grêmio, e o que ele fez contra o Curitiba, num jogo melhor do Grêmio, mas que o Grêmio estava perdendo gols. Ele transforma tudo
em Vitória. Ele deu pro Reinaldo uma, ele deu pro Galdino uma, ele deu pro Reinaldo de novo, ele tentou, até que o Ferreira errando uma ou outra, ele vai no fundo, ele dribla o cara, ele domina, ele vai para dentro e ele deixa na linha da pequena área o Ferreira para fazer o gol. Na linha da pequena área, sem goleiro. Faz, velho. E o Ferreira, muito, muito atento, de chapa, ganhou o jogo pro Grêmio. E o Grêmio tá vivo no campeonato. E tá vivo no campeonato exatamente porque tem, dentro do campo, um jogador superior. E isso pode fazer com que o Grêmio tenha, nessa competição, um êxito que jamais imaginou. Porque quando a gente iniciou o trabalho, jamais imaginou que isso pudesse chegar às 7 rodadas do fim com uma ambição como a que a gente está tendo. E isso tem nome e sobrenome. Luiz Soares. Luiz Soares. Pelo simples fato de ele ser gênio e ele ter dentro da alma dele o espírito de competição. Que é o que a gente precisa. Que é o que o brasileiro precisa. O futebol brasileiro, o jogador brasileiro, precisa ter exatamente o espírito que Soares coloca quando entra em campo. Ah, mas ele negociou o negócio do contrato. Quando ele bota a camisa, ele bota a chuteira e ele bota o pé dentro do campo, ele joga a morrer. E ele joga com a ambição de ganhar. Quando ele voltou para o Nacional, também fora de forma, porque estava se recuperando de uma lesão, o que ele fez? Ele decidiu e o Nacional foi campeão uruguaio. E agora, Soares parece estar colocando tudo de novo dentro desse objetivo e em cima disso está motivando todo o processo. Entendam o poder do jogador de futebol sobre o esporte. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente coloca toda a nossa discussão, toda ela, em cima de situações que não necessariamente são da bola, da essência, da raiz do jogo. E a raiz do jogo é competição, enfrentamento, qualidade e ambição. E tudo isso ele tem. Fora isso, um talento fora do comum. Então, este ponto é fundamental da gente entender. Soares tem que deixar esse legado. A importância de jogadores com esse espírito e principalmente com a ideia de que não se pode jamais jogar a toalha em um esporte como esse. Jamais jogar a toalha. Eu estou falando, obviamente, do jogador, do cara que entra no campo. Porque a tese, como eu sou comentarista, a tese ela é frágil, porque ela não depende dela, então ela é frágil. Ninguém consegue montar a tese. Jogam a tese, mas chega uma hora que é a essência. O Soares, eu joguei futebol na juventude. O Soares me faz lembrar do meu tempo da juventude, que é a essência da bola. A essência. Dá que eu vou resolver. Dá em mim que eu vou resolver esse negócio aqui. E ele faz isso. Ele faz com que a gente tenha uma alegria de viver o futebol na sua mais particular essência. Me dá que eu vou driblar esse cara e eu vou botar a bola na rede e eu vou ouvir o barulho da bola na rede. Soares é a grande notícia pro cara que ama futebol, pro cara que gosta da essência da bola. E eu não tô falando da marca, eu não tô falando dos seguidores, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando do jogo, de ganhar, de reunir a turma, 6 contra 6, numa tarde de feriado, e eu quero te ganhar, porque a gente está aqui para jogar, a gente está aqui por um esporte que quem fizer mais gols festeja e quem tomar mais se entristece. E essa é a essência da brincadeira. Essa é a essência da brincadeira. Então, ele retomou, ele nos deu, ele nos entregou uma aula
de jogador de futebol, de jogar bola. E eu acho que algo está reservado para o Grêmio nesse final de campeonato. Exatamente pelo espírito de jogador de futebol que tem esse rapaz. Luiz Soares é o nome da fera. E o nome dos agraciados são os torcedores do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.